Livro do profeta Oséias, capítulo de número 6, irei ler do versículo 1 ao versículo de número 11. Assim diz a palavra de Deus: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva. Como chuva será um dia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei. Os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleviosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue, como hordas de salteadores que espreitam alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para si quem praticam abominações. Veja uma coisa horrenda na casa de Israel: ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também tu, ó Judá, serás ceifado. Vamos orar, feche os seus olhos. Pai querido, Pai santo e eterno, nós lemos a tua santa palavra. Te pedimos, ó Deus, nesse momento, que a leitura das tuas sagradas escrituras, a exposição da tua palavra e as aplicações da tua palavra sejam, ó Deus, usados pelo teu Espírito Santo para fazer uma cirurgia em nosso coração, retirando de nós tudo aquilo que desaponta o teu querer, a tua vontade, pondo dentro de nós, ó Deus, a santa semente do teu evangelho, da tua verdade, a fim de procedermos conforme o teu querer. Que a tua palavra de fato traga despertamento espiritual, avivamento da parte do Senhor para nós. Em nome de Jesus nós te pedimos isso. Tem misericórdia de nós e que possamos ouvir a tua voz. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Igreja do Senhor Jesus, quando nós caminhamos, quando nós queremos atingir um alvo, nós precisamos permanecer nesse alvo, prosseguindo, caminhando, porque quem para no caminho não chega a lugar algum. Quem para no meio da estrada, na caminhada e na jornada, não chega a lugar algum. No entanto, parar, desanimar, desmotivar, ficar desanimado, desmotivado, é natural do ser humano. É por isso que muitos param a caminhada, muitos param a jornada, muitos ficam estagnados por causa de algum cansaço, por causa de alguma letargia, por causa de alguma situação natural, né, do ser humano. Muitos estão mornos, apagados, desanimados, ficam em um estado de indiferença, desânimo, apatia, letárgicos. Ou seja, a caminhada cristã também pode acontecer isso. Mas quem para no caminho não chega a lugar algum. Nós estamos diante de um texto que trata sobre o alerta de Deus para aqueles que estão indiferentes à obra. Nós estamos diante de um texto que trata daqueles que estão inércios
a obra do Senhor, a caminhada cristã e a jornada que Deus tem chamado a mim e a você na missão que Deus tem nos confiado. Isso é muito notório pelas palavras do profeta Oséias, no capítulo 6, verso 1, quando lemos: vinde e tornemos para o Senhor. É uma chamada do profeta como boca de Deus, dizendo para a nação, dizendo para a igreja do Antigo Testamento: retorne para mim, vinde para mim. É como se o Senhor estivesse dizendo essas palavras por meio do profeta Oséias. Quem é o profeta Oséias? O profeta Oséias foi um profeta levantado pelo Senhor no tempo especificamente de Jeroboão II, no reino norte de Israel. Para nós compreendermos a história, se faz necessário entendermos esse contexto histórico. Após a nação de Israel viver o seu tempo de ouro, idade de ouro, com Davi, Salomão, esse reino unido de Israel é dividido em dois reinos: Israel do norte e Israel do sul. Israel do norte tem por capital Samaria, e Israel do norte estava caminhando por caminhos indiferentes à obra do Senhor, caminhos indiferentes, à vontade de Deus. Israel do norte estava caminhando um caminho de apatia espiritual, estavam desmotivados, estavam desanimados. Adentrou, portanto, no meio de Israel do norte a idolatria. Eles passaram a adorar outros deuses, passaram a colocar em seus corações outros deuses. O lugar de honra não era mais o Deus de Israel, o Deus da igreja, mas era outros artifícios humanos, ídolos, criação de homens. A idolatria passou a entrar, portanto, em Israel do norte. O profeta Oséias, portanto, é chamado por Deus para pregar para esse povo, dizendo: vocês precisam retornar para o Senhor, vocês precisam se arrepender dos seus pecados, abandonar a idolatria e retornar para a comunhão genuína com o Senhor. Essa apatia, essa indiferença, esse estado daquelas pessoas de letargia, inércia, promoveu idolatria, afastamento da presença de Deus. E o profeta Oséias, portanto, é levantado para pregar para aquele povo, alertando aquele povo do perigo espiritual. E talvez esse perigo espiritual seja também um perigo que esteja batendo à sua porta, de indiferença à obra de Deus, de um estado inerte ao chamado de Deus para a sua vida, de preguiça espiritual quanto ao reino do Senhor, de desânimo quanto à vontade dele no seu serviço na igreja local, de fato um estado indiferente, E na caminhada isso pode acontecer, como aconteceu com o povo lá no norte de Israel. É por esta razão, irmãos, que o profeta Oséias é chamado por Deus para pregar para esse povo, dizendo: vocês precisam conhecer e prosseguir nesse conhecimento. Veja, portanto, o que diz o versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vocês não podem parar, vocês não podem ficar indiferentes a esse conhecimento. Esse conhecimento aqui não é um conhecimento teórico, não é um conhecimento teológico, mas esse conhecimento é um conhecimento pessoal, é um conhecimento experimental. Esse conhecimento é um conhecimento de intimidade. O profeta, portanto, está sendo usado por Deus para dizer para o povo que está querendo parar, que está inerte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós não podemos parar, nós não podemos ficar indiferentes, nós não podemos ficar nércios em relação à obra de Deus, ao chamado de Deus, à vontade de Deus para a nossa vida. E o profeta, portanto, Oséias, vai falar sobre isso. Conheçamos e prossigamos, e é sobre isso que eu gostaria de tratar nessa noite. Conheçamos e prossigamos. Nós não podemos parar, nós precisamos continuar, nós precisamos avançar. Nós não podemos apenas ter um trabalho de manutenção aqui na IPB. Hoje a gente tem que avançar,
Nós precisamos dar passos largos para conhecer mais a Deus, para experimentar mais da vontade de Deus, para contemplar mais o poder do Senhor, dos milagres do Senhor, da palavra do Senhor, e prosseguir nessa obra, nessa jornada, especificamente para nós aqui na IPBU que temos plantado a igreja, especificamente para você também que tem sido chamado por Deus para servir mais intensamente a Ele, especificamente você que talvez esteja afastado dos caminhos do Senhor, e Deus te chama para esse renovo, para esse despertar, para que você possa conhecê-lo mais e prosseguir nesse conhecimento. Conhecer e prosseguir. Esse conhecer e prosseguir está muito ligado a um avivamento espiritual, a um despertar de Deus, porque perceba o que diz o versículo 2: depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. Ou seja, é um alerta do próprio profeta dizendo: ó, vocês estão mortos, estão mornos, estão apáticos espiritualmente, vocês estão parados do ponto de vista da obra do Senhor, da igreja, da missão. No entanto, vocês precisam de um renovo, de um revigoramento. E ele então utiliza das palavras proféticas: depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. Ele está se referindo à igreja, ao povo. Vocês precisam se levantar, e vocês vão se levantar. Ele vai revigorar, ele vai renovar, ele vai despertar. E ele então sintetiza isso no versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por que nós precisamos prosseguir nesse conhecimento? Primeiro, porque a vinda dele é certa. A sua vinda é certa. Vamos ler todo o texto, versículo 3, em uma sua voz, toda a igreja. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia, que rega a terra. Ou seja, o profeta Oséias está dizendo para a igreja: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, em continuar nessa jornada, em seguir avante nessa jornada, porque a vinda do Senhor é certa, a vinda de Deus, é certa. Ele virá, ele vem, ele voltará para buscar a sua igreja. No contexto aqui, irmãos, de Oséias, ele está se referindo à manifestação da pessoa de Deus, a manifestação da verdade encarnada de Deus. Ele virá. No entanto, na carta aos Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo utiliza esse texto para se referir também à segunda vinda de Cristo, tratando da ressurreição de Cristo, e que um dia nós ressuscitaremos também, estaremos com o próprio Cristo quando ele voltar, quando ele vier. Então, esse texto está se referindo à vinda de Cristo, como também, pelas palavras do apóstolo Paulo, se referindo à segunda vinda de Cristo. Nós precisamos prosseguir em conhecer o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus virá. Nós precisamos continuar a jornada e receber esse despertar de Deus na nossa vida, em nosso coração, porque o Senhor Jesus virá, porque a sua vida é certa. Isso traz uma implicação importantíssima para cada um de nós. Se ele diz que devemos continuar em prosseguir, em conhecer o Senhor, porque a sua vinda é certa, isso implica dizer que nós não somos daqui, que nós estamos neste mundo, mas não somos do mundo, porque o nosso grande rei um dia virá para buscar a sua igreja e nos levará para o seu reino pleno e eterno. Isso implica dizer que nós somos dele, nós não somos deste mundo, nós não somos daquilo que nós fazemos aqui na nossa vida secular. Tudo isso aqui é passageiro. Nós não somos deste ambiente, nós não somos aqui, irmãos,
nós não passaremos nesse lugar a nossa vida eterna. Pelo contrário, nós somos peregrinos aqui nesse mundo, forasteiros aqui nesse mundo. Estamos caminhando para um dia nos encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós precisamos, portanto, continuar prosseguindo no conhecimento do Senhor Jesus, porque Ele virá para nos buscar, porque a nossa vida é dEle, porque nós pertencemos a Ele, porque a nossa vida não é desse mundo, pelo contrário, a nossa vida é de um reino maior, de um reino eterno. Nós somos co-cidadãos em Cristo, desse reino pleno e eterno que virá com a volta de Jesus. Não adianta, meu querido irmão, você construir a sua vida aqui, você construir a sua fortuna aqui, você se preparar para viver essa vida aqui, porque a vida aqui é passageira, passa rápido. Você pode ganhar o mundo, e você ganhando o mundo sem Cristo vai perder a sua alma. Não adianta você ganhar o mundo, porque sem Cristo você vai perder tudo, porque tudo aqui é passageiro. Isso aqui é um compromisso, um alerta do profeta para nós, dizendo: nós precisamos atentar para aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é importante, primário da nossa vida. E o que é primário, prioridade da nossa vida é o reino de Jesus Cristo. Devemos prosseguir nesse conhecimento, devemos caminhar nesse conhecimento. Devemos, irmãos, dizer para Deus: eis-me aqui, eu estou para te servir. Eu preciso conhecer mais o Senhor, eu preciso prosseguir mais nessa jornada que o Senhor tem me chamado para servir. Eu não posso ficar indiferente quanto à tua obra, eu não posso ficar apático quanto à tua obra, eu não posso ficar morno quanto à tua obra. Quando o Senhor me chama, eu tenho que dizer: eis-me aqui, ó Senhor, porque a tua vinda é certa. Eu não sou desse mundo, eu tenho que priorizar o teu reino, porque eu preciso viver para o Senhor vem me buscar um dia, então eu preciso conhecer mais o Senhor, eu preciso andar mais nesse conhecimento, prosseguindo em conhecer a Deus, prosseguindo em conhecer a Deus. Não fique, portanto, indiferente quanto à obra de Deus. Se as pessoas te chamam para servir aqui na igreja, diga: eis-me aqui, porque você está servindo a Cristo. Em conhecer e prosseguir nessa jornada. Quando Saulo foi perseguir a igreja em Damasco, em Atos capítulo 9, o Senhor Jesus se apresentou para Saulo dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas ele foi perseguir a igreja. Perseguir a igreja é perseguir a Cristo. Servir a Cristo é servir a igreja. A manifestação visível do reino de Deus nessa terra é a igreja local, espalhada por toda a face da terra, de um povo que é chamado para servir em uma comunidade local que chama pelo seu nome. Portanto, prossiga nesse conhecimento da missão de Deus, prossiga nesse conhecimento de Deus, experimente mais do Senhor, se aprofunde nesse conhecimento. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, sirva intensamente a Deus, porque a vinda do Senhor é certa. Quando o Senhor voltar, onde é que Ele vai te achar? Apenas você procurando os interesses da sua própria profissão, da sua própria vocação? Ou será que Ele vai te encontrar como um servo fiel, servindo a Ele no reino? Ou será que você estará servindo para si mesmo, mergulhado nos interesses da sua própria carne, do seu próprio conforto, dos seus próprios desejos? Meu querido, quando Ele voltar, que você esteja de fato mergulhado, submerso no reino dEle, servindo para Ele, para satisfazer a vontade dEle. É por isso que nós não podemos parar como igreja. Você que faz parte de um ministério, de um departamento, de uma equipe, quando seu líder chamar você, diga: eis-me aqui, porque a vinda de Cristo é certa, porque eu sirvo a Ele, eu preciso prosseguir nesse conhecimento, eu preciso prosseguir nessa jornada, nessa missão. Pare tudo que você está fazendo circularmente para servir a Cristo. Mais importante é o reino de Deus, mais importante deve ser primário na sua vida, é a manifestação do reino dele aqui na terra, ou seja, a igreja, Cristo, servir a Ele, servir na igreja local. Isso é muito importante para nós, e isso é um alerta do profeta dizendo para mim e para você: meu querido, acorde, meu filho, acorde, que você possa prosseguir em conhecer, prosseguir nessa jornada, porque a vinda do Senhor da igreja é certa.
Toda indiferença deve bater em retirada, no nome de Jesus, diante da palavra de Deus. Deus te chama para um compromisso pessoal, para um conhecimento experimental, para você estar de fato no meio da igreja. Nós meditamos domingo passado, a glória de Cristo se revela na igreja, a glória de Cristo se revela no meio do seu povo, no ajuntamento solene. O que é que você tem feito da sua vida? O que é que você tem feito da sua vida? Será que você apenas está para viver a sua vida para si mesmo, para os seus interesses pessoais, profissionais, para os seus interesses no estudo, para os seus interesses familiares, econômicos? Você serve a quem? A você mesmo. Meu querido, você serve a Cristo, e você está aqui nessa igreja, e foi chamado aqui nessa igreja para servir a Cristo. Nós não podemos ser crentes católicos romanos, que vai uma vez no domingo, crente domingueiro, que tem uma vida apenas como uma programação de final de semana na igreja. Isso não pode acontecer no nosso meio, na nossa vida. Nós precisamos romper com essa indiferença e se envolver mais na obra, se envolver mais no culto de oração, se envolver mais na reunião de doutrina, se envolver mais na vida com Deus, porque, querido, a vida cristã não é uma agenda de final de semana, não é uma programação de domingo, mas a vida cristã é você servindo no reino, servindo na igreja, se envolvendo como corpo do Senhor Jesus. Você faz parte do corpo, você é um membro do corpo, portanto você precisa se envolver nessa obra. Desperta a igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos despertar para essa obra. E quem te chama não é a igreja, quem te chama não é o líder, quem te chama não é o humano, mas quem te chama é Jesus Cristo de Nazaré. Ele nunca te decepcionou, Ele nunca frustrou você, e você está aqui por causa de Cristo. É Ele que te chama para o trabalho, Ele que te chama para você conhecer e prosseguir nesse conhecimento, Ele que te chama para você andar nessa jornada. Portanto, Cristo te chama, Ele já te salvou, Ele já te abençoou, Ele já libertou você das trevas, Ele é o teu Senhor e teu Salvador. É por esta razão que você precisa buscá-lo e prosseguir nesse conhecimento, nesse serviço na obra da casa de Deus. Segunda verdade, meus irmãos, conheçamos e prossigamos, porque o nosso amor é inconstante. Conheçamos e prossigamos, porque o nosso amor é inconstante. Veja o que diz a palavra de Deus, versículo 4, vamos ler juntos. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã. Vamos ler outra vez. Está muito fraco. Vamos ler todo mundo junto. Oséias 6,4. Vamos lá? Que te farei, ó Efraim? Veja, a expressão de Deus aqui pela boca do profeta Oséias é o seguinte: o que é que eu vou fazer com você? O que é que eu vou fazer com você? Já viu aquele pai que ama muito, imensamente o seu filho, mas o filho desobedece? O filho é inconstante no amor. E o pai então olha para o filho e diz: o que é que eu vou fazer com você? O que é que eu vou fazer com você? Porque eu amo você. Você é a menina dos meus olhos. Então há uma indignação aqui do próprio Deus quanto à indiferença do povo. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque, veja a explicação, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada. O que é, irmãos, a nuvem da manhã? A nuvem vem e passa. O orvalho chega de madrugada e passa. De madrugada, quando eu vou lá na minha grama, ela está bem molhadinha por causa do orvalho. A minha esposa diz: ó, tá vendo, nem precisa aguar, porque toda madrugada está molhadinha por causa do orvalho, a grama. Mas, meus irmãos, de manhã, por volta já das 9 horas, está seco, a grama está seca. É por isso que quem gosta dessa área
o conselho é aguar logo cedo de manhã, para a grama não ficar seca durante o dia, e aguar no final da tarde. O orvalho chega de madrugada, mas passa rápido. Passa rápido. A nuvem de manhã vem, mas vai embora. E ele está dizendo: o amor de vocês por mim é como a nuvem que aparece e vai. É como um orvalho que chega e vai embora. E então ele diz que cedo passa, que vai embora. Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, ou seja, é inconstante. Aparece, mas não permanece. É como o orvalho da madrugada, vem, mas cedo passa. Então, o alerta do profeta é dizendo para mim, para você: nós precisamos prosseguir na jornada, nós precisamos conhecer mais, experimentar mais esse relacionamento íntimo com o Senhor, e prosseguir nesse conhecimento com o Senhor, porque é natural que haja em nós uma inconstância nesse amor para com o Senhor. Se você viver naturalmente a sua vida com Deus, você vai ser inconstante, você vai ter uma fé inconstante, você vai ter uma participação inconstante, você vai ter uma membresia inconstante, você vai ser inconstante na igreja, vai ser inconstante nos trabalhos da igreja, vai ser inconstante na obra do Senhor, vai ser inconstante na evangelização, vai ser inconstante em obedecer à vontade de Deus especificamente para a sua vida, vai ser inconstante no seu chamado, vai ser inconstante na sua vocação, vai ser inconstante em servir comunitariamente no corpo de Cristo, vai ser inconstante em tudo, porque é natural que isso aconteça do ponto de vista de que somos pecadores, inconstantes, e o alerta de Deus para nós é: vocês precisam prosseguir, entendam, reconheçam essa inconstância, reconheçam que não deve existir essa indiferença, reconheçam que isso é natural de vocês, e se arrependam, portanto, desse pecado, recebam esse alerta, vinde, diz a palavra, e tornemos para o Senhor. Há necessidade de um revigoramento, há uma necessidade de um levantar, há uma necessidade de continuar a jornada, porque, como eu disse no início, quem para no meio do caminho não chega a lugar algum. Meus irmãos, nós precisamos conhecer e prosseguir nesse conhecimento, porque o nosso amor é inconstante, e isso só é rompido, essa inconstância só é rompida quando a gente recebe essa palavra, reconhece essa necessidade e tomamos, portanto, a responsabilidade de prosseguir, de conhecer, de lutar contra a nossa própria natureza, a nossa própria inconstância, dizendo: eu tenho uma responsabilidade para com Deus, o que vai me definir não é o meu sentimento, não é a minha inconstância, não é aquilo que eu desejo e quero, não é aquilo que eu sinto, não é aquilo que aparenta, mas o que me define na obra é a palavra de Deus, e eu racionalmente vou entender essa verdade, e vou conhecer mais o Senhor, e vou prosseguir mais nesse conhecimento, porque o que me define na obra não é a minha vontade, não é o meu sentimento, mas é a palavra de Deus. É a fé na palavra do Senhor. A terceira verdade: conheçamos e prossigamos porque tendenciamos a rituais mecânicos. Há uma tendência nossa para basear a nossa vida espiritual em rituais mecânicos. Porque veja o que diz a palavra, versículo 5: por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, os meus juízos sairão como luz. Pois, versículo 6, vamos ler juntos: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Sabe o que está acontecendo aqui? O povo lá do norte de Israel, uma apatia, uma indiferença, letárgicos espiritualmente, mortos espiritualmente, e eles então se relacionavam com Deus a partir de rituais.
uma espiritualidade mecânica, apenas por obrigação, apenas por religiosidade, apenas por holocaustos, ou seja, aquilo que eles poderiam fazer aparentemente diante dos homens, era uma coisa apenas profissional. É aquela história de bater o ponto na igreja, uma coisa muito mecânica. A palavra de Deus, portanto, vai nos exortar quanto a isso. Oséias vai dizer para o povo, como boca de Deus: misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Deus não está preocupado com o seu ponto que você bate na igreja. Deus não está preocupado com os seus rituais religiosos. Deus não está preocupado com isso, de você se envolver na obra de Deus mecanicamente. Mas Deus está envolvido com o fato de você se envolver na obra de Deus espiritualmente, realmente, conhecendo a Deus, experimentando de Deus. Esse conhecimento, como falei, não é um conhecimento apenas teórico, mas um conhecimento experimental. Quando Abraão conheceu Sara do ponto de vista do matrimônio, é a mesma palavra, conhecimento, se referindo à relação sexual, ao ato conjugal, a palavra de ter um experimento, de ter um conhecimento experimental. Isto é, o profeta, portanto, está afirmando: Deus quer que vocês tenham uma intimidade com Deus. Deus quer que vocês se envolvam com o Senhor, não mecanicamente, não através de uma religiosidade frívola, mas Deus quer que vocês se relacionem com Ele, na obra dEle, a partir de uma intimidade genuína com Ele. Deus se chama, portanto, para ter esse conhecimento com Ele, essa intimidade com Ele, receber da misericórdia dEle, do amor dEle, do relacionamento com Ele. Não é bater ponto, não é estar aqui apenas por obrigação, não é estar aqui apenas por responsabilidade, é mais que isso, é estar aqui sim por responsabilidade, mas sobretudo por intimidade com Deus, é estar aqui servindo na obra por responsabilidade, mas sobretudo por conhecimento de Deus, é estar servindo aqui na obra de Deus pela sua integridade e responsabilidade, mas sobretudo pela paixão que você tem por Senhor Jesus, pelo amor que você tem por Ele, pela misericórdia que você recebeu da parte dEle, pela relação íntima que você tem com o Senhor Jesus. Isso não deve ser mecanicamente, deve ser um ritual, isso deve ser uma relação, uma intimidade. Tem muito crente de vida religiosa, mas pouco crente de vida de intimidade, de relacionamento com o Senhor. Deus não está preocupado com os sacrifícios, os holocaustos. Deus está preocupado com a sua intimidade com Ele, com o seu relacionamento com Ele. Você lembra da parábola do fariseu e do publicano? Fariseu e publicano, dois homens foram para o templo. Fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dizendo: graças te dou a Deus, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. Ele olha para o publicano e diz: e nem ainda como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto ganho. Ele orava de si para si. Um religioso, aquele que se apresentava mostrando a sua carteira, dando carteirada, apenas ritual mecânico no templo. O publicano, por outro lado, não ousava nem olhar para Deus, mas batia em si assim, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, que sou pecador. Sê propício a mim, que sou pecador. O Senhor Jesus, portanto, disse que o fariseu, que se orgulhava pela sua religiosidade, não foi justificado. E aquele que se humilhou, o publicano, que se humilhou diante do Senhor, o Senhor Jesus disse que ele foi justificado, porque aquele que se glorifica em seus próprios méritos serão desonrados, mas os humilhados serão glorificados. Meus irmãos, nós precisamos acordar para conhecer e prosseguir no conhecimento de Deus, porque a nossa tendência
é que a nossa vida religiosa, a vida espiritual, seja uma vida de rituais, seja uma vida de espiritualidade mecânica, e não é isso que Deus quer de nós. Deus chama você para que você tenha um relacionamento profundo, um relacionamento genuíno, um relacionamento íntimo e sincero com Ele. Ele não quer que você faça as coisas por obrigação apenas. Ele quer que você faça as coisas dele por paixão, por amor, por intimidade, por anseio à obra de Deus. Ele não quer que você seja um cristão apenas de uma agenda de final de semana, mas Ele quer que você seja um cristão de envolvimento genuíno e sincero com Ele e com o corpo dele, que se chama igreja. Ele quer que você se envolva como membro da igreja, como membro do corpo, sendo eficaz, atuando eficazmente no corpo de Cristo, contemplando assim da glória dele, da glória de Cristo, através da igreja, na igreja. Meus irmãos, e última verdade, conheçamos e prossigamos, porque a justiça de Deus chegará. Veja o que diz o texto, versículo de número 7. Mas eles transgrediram a aliança. Veja, é um alerta do profeta Oséias, desde o versículo 1 até o versículo número 6, mas agora há uma contestação. O que acontece? Versículo 7, eles transgrediram a aliança, como Adão, eles se portaram aleviosamente contra mim, ou seja, mentirosamente contra mim. Versículo 8, Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue. Verso 9, como hordas e salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam abominações. Versículo 10, vamos ler juntos? Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel, ali está a prostituição de Efraim, Israel está contaminado, também tu, ó Judá, serás ceifado. Ou seja, o profeta Oséias está aqui apresentando que o povo, ele não deu crédito à palavra, aos alertas, eles permanecem letárgicos, mornos, indiferentes a Deus e à obra do Senhor. Primeiramente, o profeta Oséias fala, a aliança é quebrada. Segundo, o profeta Oséias fala de um culto fingido, ou seja, não há de fato verdadeira adoração. O profeta Oséias III fala sobre a violência. Veja o que diz o verso 8, Gileade é a cidade do que espreitam, ou melhor, dos que praticam a injustiça, manchada de sangue. Ele fala dessa violência, ele fala também da injustiça em quarto lugar, como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém e praticam abominações. Ou seja, a injustiça no meio do povo, a injustiça entre os sacerdotes, a injustiça entre aqueles que têm uma relação com Deus. E aqui, irmãos, não é uma exortação especificamente à liderança, mas é uma exortação especificamente a todo aquele que recebeu da parte do Senhor a ação do Espírito Santo, porque nós sabemos muito bem que há um sacerdócio universal de todos os crentes, ou seja, todos nós temos acesso ao Pai por causa de Jesus Cristo. Ele está se referindo à igreja. Então eles não deram crédito à vinda certa do Senhor, eles não reconheceram a inconstância do amor, eles não entenderam essa tendência da parte dele de rituais espirituais, mecânicos, ou seja, apenas religiosidade. Eles não mudaram de vida, eles não se portaram diante de Deus com quebrantamento, arrependimento, contrição. Pelo contrário, eles rejeitaram as exortações, permaneceram indiferentes, e então entrou as exortações finais do profeta Oséias: aliança quebrada, culto fingido, violência, injustiça e por fim, irmãos, versículo 10, imoralidade. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel, ali está a prostituição de Efraim, Israel está contaminado. Então a indiferença leva o crente a uma vida quebrada diante de Deus, ou seja, uma aliança quebrada, transgressão. Essa indiferença que leva para uma aliança quebrada leva para um culto fingido, ou seja, não há genuidade, não há verdadeira culto, adoração a Deus.
que isso leva à violência, à injustiça e por sua vez leva à imoralidade, à impureza. É aquilo que o Salmo 42 fala, né? Um abismo chama outro abismo. São como ondas que vêm e voltam, batem em você diariamente. Ou seja, você abre a porta da indiferença para com Deus e para com a obra do Senhor, então você se torna indiferente não apenas com o Senhor, mas indiferente com a bênção de Deus sobre a sua vida. Culto fingido, falta realidade na sua adoração, injustiça, violência, impureza, vai se afastando cada vez mais dos caminhos do Senhor. E veja o que diz a palavra: Israel está contaminado, também tu, ó Judá, serás ceifado. Ou seja, a justiça vem. Deus vai cortar você, porque ramo, galho que não dá fruto é o quê? É cortado e lançado fora. O Senhor Jesus Cristo disse isso em João capítulo 15. Ele diz mais no versículo 5: por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, os meus juízos sairão como luz. Ou seja, o juízo dele vai chegar, a justiça dele vai chegar. Ou você se arrepende dos seus pecados e procura viver uma vida mais intensa com o Senhor Jesus, ou você para de brincar de um cristianismo raso, de ser crente apenas de domingo, de profissão, né, de agenda de final de semana. Ou você para de brincar com isso, ou Cristo vai chegar com o seu juízo, com a sua justiça, seja nessa vida ou na outra, mas a justiça dele vem, porque vida com Deus não é brincadeira. Vida com Deus não deve ser feita relaxadamente. A palavra de Deus diz: maldito é aquele que pratica a obra, que faz a obra relaxadamente, indiferente. Nós não podemos ser uma igreja relaxada nesse sentido, morna, indiferente. Pelo contrário, nós precisamos continuar a jornada. Nós precisamos receber essa palavra de exortação, de renovo, despertamento, e entender que existe um caminho para nós, que existe uma realidade de Deus para a nossa vida. E a realidade de Deus para a nossa vida é: vinde a mim, retorne a mim. Você não está aqui por causa de A, de B, de uma proposta, de uma agenda, de uma teologia, de uma confissão. Você está aqui por causa de Cristo. Então retorne a mim, venha a mim. Eu vou revigorar você, eu vou despertar a sua vida, que você possa prosseguir nesse conhecimento, prosseguir em ter intimidade comigo, em ter uma relação íntima comigo, porque desse jeito não dá, desse jeito não pode. Nós não somos, irmãos, católicos romanos. Sabe aquele crente, né, nominal? Porque antigamente dizia o seguinte: você é o quê? Aí uns diziam: eu sou crente. E outros diziam: eu sou católico praticante. E outros diziam: não, sou católico apenas. Lembra? Sabe o que acontece hoje? Acontece isso com os evangélicos. Os evangélicos são praticantes e os que não são. Não existe isso. Se está no meio do caminho, não é crente, não é evangélico. Ou você está envolvido, ou você está morto. Ou você está com a vida de Deus, ou você está longe de Deus sem vida. Ou você está com Ele, ou você não está. Não existe meio termo, não existe estar no meio do mundo, não existe isso. Existe aquilo que nós chamamos de desigrejados. Quem é que já ouviu falar dos desigrejados? Ou seja, que não tem igreja, né? Mas existe os desigrejados dentro da igreja. Existe o desigrejado dentro da igreja, que você chama para trabalhar, mas não vai. Que você diz: ó, vai ter uma reunião de tal departamento, mas não aparece. Fica dando explicativas, porque justificativa não existe para o chamado de Deus. Você pode explicar, mas justificar jamais. Quando Deus chama você através de um líder, diga para Deus: eis-me aqui, porque Ele é tudo para você. Ele é tudo para a sua vida. Você não está servindo a homens, está servindo a Cristo. Então é um grupo de desigrejados dentro da própria igreja que pode crescer. E meu querido irmão, nós não vamos caminhar por esse caminho. Nós vamos caminhar
por um relacionamento íntimo com Deus, por um compromisso genuíno com o Senhor, por uma vida diante do altar de Deus. Nós não vamos ser uma igreja sem compromisso, nós não vamos caminhar por esse caminho de irresponsabilidade espiritual, de religiosidade. Nós temos um compromisso, nós vamos caminhar nesse compromisso diante do Senhor e vamos caminhar e prosseguir com paixão, com amor no coração, porque esta é a palavra de Deus para a nossa vida. A começar de mim, a começar da liderança, a começar de todos os envolvidos, dos membros, dos congregados, aqueles que estão chegando, você também visitante que está chegando, isso também é uma palavra para você. Nós precisamos acordar para a palavra de Deus, querido, para viver o reino de Deus, para priorizar o reino dele na nossa vida. O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso: buscai, pois, o meu reino e a minha justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não existe meio termo. Ele quer que estejamos junto com Ele, junto com o Senhor. 3 aplicações, irmãos. Primeira, uma vida espiritual inconstante, baseada em ritos mecânicos, podem indicar uma falsa conversão. Vou repetir: uma vida espiritual inconstante, baseada em ritos mecânicos, podem indicar uma falsa conversão. Porque diz a palavra de Deus que Judá foi ceifada, que eles foram separados da aliança. Tinham rituais mecânicos, inconstância no serviço, palavra de arrependimento, não se arrependeram, continuaram. Ou seja, não houve conversão genuína. Segunda aplicação: o despertamento espiritual é a única saída para aqueles que estão letárgicos em sua vida com Deus. O despertamento espiritual é a única saída para aqueles que estão letárgicos em sua vida com Deus, ou seja, aqueles que estão inertes, indiferentes, preguiçosos, desanimados, apáticos. O despertamento espiritual é a única saída para aqueles que são assim. Esse despertamento espiritual é registrado nas primeiras palavras do profeta Isaías, do profeta Oséias, no capítulo 6: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Ele quem traz restauração, Ele quem traz cura, Ele quem traz esse despertamento espiritual. Veja 2: depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. Ou seja, Ele que desperta, Ele que levanta, Ele que revigora. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, a alternativa, a solução que o profeta Oséias apresenta é despertamento espiritual, indo a Cristo, recebendo do vigor de Cristo, recebendo desse despertar, desse levantar que vem de Cristo, que vem da palavra dele, que vem da pessoa dele, para que possamos conhecer e prosseguir nesse conhecimento. A terceira e última aplicação, meu querido irmão: diante da inércia, indiferença, diante de uma vida mecânica espiritualmente, de uma vida apenas religiosa, você precisa se arrepender dos seus pecados, buscar o Senhor Jesus com humilhação, dependência e humildade, e crer em Cristo como seu Senhor e Salvador, reafirmando a sua aliança com Jesus Cristo. Reafirmando a sua aliança com Jesus Cristo. Se arrependa, portanto, dos seus pecados, se arrependa, portanto, da sua indiferença, se arrependa, portanto, da sua apatia, se arrependa, portanto, de uma vida morna, rasa na sua vida cristã. Busque o Senhor Jesus, ore, se humilhe diante dele, dependa dele, clame hoje pela presença dele, pelo renovo, pelo conhecimento íntimo com o Senhor, por uma relação de fato genuína com ele, e olhe para Cristo, reafirmando essa fé que você tem em Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque isso acontece mediante a obra do Senhor Jesus, a obra de Cristo. A menção aqui da obra de Cristo acontece no versículo 2: depois de 2 dias nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará. Quem foi, irmãos, que morreu e ao terceiro dia se levantou? Quem foi? Foi Jesus Cristo. Se estamos em Cristo, nós vamos levantar também. Se estamos em Cristo, Ele vai levantar você pelo poder da ressurreição. Se você estiver em Cristo, o poder da ressurreição vai trazer vida ao seu coração e à sua alma.
porque a solução se chama Jesus Cristo de Nazaré. Fiquemos de pé e vamos orar, irmãos. Convidar o louvor para